Hoje vamos analisar alguns experimentos que colocam um ponto final na discussão entre os defensores da Terra plana e da versão heliocêntrica do universo. O autor do método, Cyril F., chamou-o de método Fista. Há muitas evidências que indicam que não é a Terra que gira em torno de um enorme Sol, mas sim um pequeno Sol que circula sob a cúpula ao redor dos continentes. Por exemplo, há o efeito do Sol ao entardecer que se afasta e fica várias vezes menor. Também são apresentados como evidências da Terra plana exemplos como a visibilidade acima da superfície do oceano por dezenas e até centenas de quilómetros, um horizonte absolutamente reto sem curvaturas, voos diretos de avião através do Ártico, trajetórias curvas no globo que fazem sentido na superfície da Terra plana. Também houve um experimento em que pesquisadores mediram os ângulos das sombras do Sol em diferentes partes do continente ao mesmo tempo e fizeram um cálculo simples da geometria escolar, concluindo que o Sol, na verdade, está a alguns milhares de quilómetros da Terra e tem um diâmetro incomparavelmente menor do que 1,5 milhão de quilómetros. Além disso, o nome do planeta é literalmente em russo Planeto, ou abreviado Planeterra, ou seja, Terra plana. Analisando os voos espaciais, em toda parte encontramos filmagens encenadas, efeitos especiais e gráficos de computador. Parece que as agências espaciais estão provocando de propósito aqueles que acreditam na existência do espaço. E tudo isso é apenas uma pequena parte do volume de informações que refuta o heliocentrismo do nosso mundo. Por outro lado, a ciência possui uma enorme quantidade de fatos comprovados e conhecimento das leis que indicam claramente que vivemos em um planeta Terra esférico, que gira ao redor do Sol. Além disso, a cultura antediluviana em suas fontes também mostra essa mesma estrutura do mundo, e nas origens da língua estão as raízes que designam planetas e galáxias. A contagem embute significados com distâncias e deslocamentos cósmicos. Catástrofes planetárias passadas refletidas em mapas antigos indicam a esfericidade da Terra e muito mais. Então, a essência desse método é que, de acordo com a concepção da Terra plana, o Sol se moveria mais devagar ao nascer e ao pôr do Sol, pois estaria na maior distância do observador. E ao meio-dia ele vai acelerar. A velocidade constante de movimento só existiria no epicentro da rotação, no Polo Norte, onde não estamos, já que vivemos na Rússia. Além disso, ele também se move ao longo do ano, então a velocidade do movimento em diferentes épocas do ano deveria ser diferente. Ao meio-dia. No verão, o Sol deveria passar rapidamente por nós, mas no inverno mais devagar. Além disso, no verão, ao pôr do Sol, o Sol deveria demorar muito para desaparecer. Já no inverno, se olharmos para o esquema, tanto ao meio-dia quanto ao pôr do Sol, o Sol deveria ter aproximadamente a mesma velocidade. E essa aceleração ao meio-dia e desaceleração de manhã e à noite podem ser medidas com a ajuda de um bastão e de um transferidor. E caso contrário, se a Terra for realmente uma esfera girando ao redor do Sol, então o deslocamento angular da sombra será o mesmo em qualquer horário. Se alguém duvida dessa afirmação, consulte alguém que entenda bem de geometria. Ou seja, se os ângulos forem iguais, então vivemos em uma esfera que gira ao redor do Sol. Se não forem iguais, então vivemos em uma superfície plana. Então vamos realizar um experimento histórico pelo método de Fista. Para isso, o autor do método escolheu um dia de verão claro, sem vento e longo, e começou a observar a sombra do topo de um poste fixo, por analogia com um relógio de sol. O ideal é fazer isso no meio do verão, em um grande espaço plano, mas também é possível fazer até mesmo na varanda. Isso não é fundamental. Marcamos com uma estaca o local onde termina a sombra projetada pela ponta do bastão e, no nosso caso, após 2 horas, marcamos com uma segunda estaca a nova posição do final da sombra. Esticamos fios de ambos os pinos até o topo do bastão e medimos o ângulo entre os fios com um transferidor. Neste caso, o erro é pequeno. Não precisamos medir a cada hora, basta medir os ângulos de manhã e à tarde, ou à tarde e à noite. O ângulo de deslocamento do Sol não depende da altura e do local da torre. O local pode estar inclinado, isso não importa para nós. No dia do experimento, o nascer do Sol é às 13h49, o pôr do Sol às 21h08. Ao meio-dia, medimos o intervalo de 2 horas, das 11h30 até às 13h30 e à noite, das 18 horas até às 20 horas. Sabemos que o Sol faz uma rotação completa de 360 graus em um dia.
O cálculo matemático mostra que, em 1 hora, o ângulo será igual a 360 dividido por 24 horas, ou seja, 15 graus. E para as nossas 2 horas, o ângulo calculado é de 30 graus. Então, Sharon, temos os resultados. E o resultado é um tanto surpreendente. No final de dia e à noite, obtivemos 2 ângulos iguais de 28 graus ao medir durante 2 horas. Concluímos que, para o observador na Terra, o Sol se move pelo céu de forma absolutamente uniforme em qualquer hora do dia. Daí a conclusão: ele permanece à mesma distância do observador durante todo o dia claro. Este experimento refuta a teoria da Terra plana. Proponho que fiquemos de pé e façamos 1 minuto de silêncio em memória disso. Vamos compartilhar isso com aqueles interessados em questões sobre a estrutura do mundo. Não é mais necessário duvidar, tentar entender os erros nos raciocínios dos outros. Quando agora todos têm acesso ao método FISTA, você pode verificar tudo por si mesmo e obter um resultado concreto na prática. Próxima pergunta. Por que obtivemos 14 graus em vez de 15? Muito estranho, pois esse erro já não é mais um simples erro, mas sim um valor completamente diferente. Afinal, em um dia, isso resulta em uma diferença significativa, como podem se perder 24 graus de 360. Aqui ou o círculo não tem 360 graus, ou o dia tem 26 horas. Claro, a experiência pode ser verificada novamente para descobrir se isso foi um erro ou uma anomalia que precisará ser explicada. E como dizem, para os defensores da Terra plana, isso será apenas um prêmio de consolação. A Terra então acaba sendo uma esfera mais irregular. A teoria da conspiração ainda vai servir para cutucar os cientistas oficiais. Aqui os cientistas precisam se esforçar e inventar uma justificativa para o desaparecimento de 24 graus dos 360. A opção mais segura, como mostra a prática, é colocar essa diferença na conta de algum efeito de refração dos raios em diferentes meios. Lembramos da frase do filme Homens de Preto: a luz refletiu de Vênus e caiu numa bolha de metano. E isso já vai ser mais do que suficiente para a gente, Saireu F. Oferece mais um prêmio de consolação para os fãs da teoria da Terra plana. Tudo bem, vamos supor que a Terra não gira ao redor do Sol, mas isso não refuta a teoria de que... Meus olhos me dizem que, na verdade, é o Sol que gira ao redor da Terra. E havia essa versão na história antiga. Aqui, os terraplanistas vão discutir por muito tempo. Eles mal conseguiram fechar as contas, e mesmo assim, nem completamente. Como o Sol e a Lua, os planetas e os cometas deveriam se mover sob a cúpula e provar que o Sol gira em torno da Terra é ainda mais difícil. Por exemplo, segundo a teoria da Terra plana, a Lua deveria girar em círculo, como o Sol. Mas quem prestou atenção sabe que ela faz coisas na realidade que, pelo seu comportamento, definitivamente contradizem esse tipo de visão de mundo. Mas essa aparente aleatoriedade pode ser facilmente explicada pela rotação ao redor da Terra esférica. No entanto, existem outras opções de estrutura do mundo em que possivelmente o Sol poderia ter o mesmo ângulo de deslocamento por unidade de tempo ao se mover. Por exemplo, a teoria da Terra oca. Lá também tudo deve se mover de alguma forma e talvez também de forma proporcional. A antiga concepção védica. Ou a Terra também é uma esfera, mas ela é muito maior. Estrutura celular da Terra. Mas isso está mais relacionado ao princípio da Terra plana, já que o Sol está dentro de uma célula. E quaisquer inconsistências são resolvidas pela versão universal da estrutura do mundo. Vivemos em uma matriz com uma realidade individual. Nesse caso, é possível programar qualquer movimento do Sol, até mesmo para que, para cada observador, ele se mova em uma trajetória individual. Ter cores diferentes, tamanhos diferentes e assim por diante, até mesmo Elon Musk já afirmou isso, que talvez todos nós existamos em algum tipo de simulador como no filme Matrix. E então, antes de Jordan Bruno, ou seja, antes da atualização, a Terra podia ser realmente plana e antes disso o Sol girava ao redor da Terra esférica. Como podemos ver, se pensarmos um pouco, pode haver muitas versões para explicar um mesmo fenómeno que levam a resultados diferentes. Claro, a mesma velocidade angular do movimento do Sol é um argumento forte que refuta de forma inequívoca a ideia da Terra plana. Os adeptos dessa teoria, ou seja, os terraplanistas, agora terão que voltar ao sistema heliocêntrico ou encontrar uma explicação para esse fenômeno que não viole as leis da geometria.